Então hoje o meu propósito é, de certa forma, aplicar, né, o que a gente viu, ou as coisas que nós falamos ontem, para a gente tentar entender melhor o que é religião, tá certo? E aqui eu vou tentar contrapor religião com filosofia, né? Quais as semelhanças e diferenças, tá bom? Então vamos lá. Essa pergunta é mais difícil. O que é religião? É uma pergunta difícil pra caramba. Sim, para quem não veio ontem, a gente está deixando as perguntas para o final, tá ok? Então eu reservo aí 20 minutos, talvez mais, dependendo do tempo que eu levar, para perguntas, comentários, correções, etc. Então, é uma pergunta difícil, né? Por várias razões, né? Uma delas, entre várias, né? Você tem religiões teístas, que seriam a maioria, né? Quando a gente fala religião, a gente pensa em Deus, em prece, etc. Mas você tem religiões ateístas, né? O que pode parecer contraditório de início, né? Budismo é uma religião, só que é uma religião na qual não existe a figura de um Deus pessoal. Então é uma religião ateísta, pasmem, né? O Advaita Vedanta, né, também é uma religião ateísta, não existe a figura de um Deus pessoal. Então, por conta disso e várias outras razões, não é uma tarefa trivial dizer o que é religião. Aqui eu listei algumas características que a gente observa, nisso que a gente pode chamar de o fenômeno religioso, né? Rituais, normas de conduta, ou seja, maneiras específicas do indivíduo se comportar, aí que você tem a noção de pecado, por exemplo. Uma visão de mundo específica, ou filosofia, se você quiser chamar assim, no sentido não técnico, a gente falou sobre isso ontem. Você tem a existência de fontes escriturais, então virtualmente toda religião vai ter um corpo de conhecimento, seja na forma escrita ou oral, né, que vai delimitar muitos aspectos essenciais da religião, lugares sagrados ou lugares de peregrinação. Você tem uma visão acerca de certos conceitos metafísicos ou supernaturais. Aqui eu estou usando metafísico no sentido de algo que está além do físico, além do observável, tá certo? O conceito de alma, o conceito de Deus, o conceito de céu, o conceito de inferno e assim por diante. Você tem a existência de certas personalidades singulares, pessoas históricas, como os profetas, por exemplo. No caso... Nossa, não, depois isso aconteceu. No caso da nossa ISKCON, do movimento Hare Krishna, você tem, né, os acharyas, você tem Srila Prabhupada, que ocupa um lugar especial, e assim por diante. Então, isso daqui é basicamente uma tarefa descritiva, não é uma definição. Aí tem várias definições disponíveis no mercado intelectual de o que é definição, mas todas estão sujeitas a críticas. Eu aqui vou mencionar apenas uma, tá? Porque eu gosto desse filósofo americano, Keith Yandel. Ele define religião de uma maneira bem interessante. Ele diz que toda religião, primeiro, tem algo a dizer sobre a condição humana. Que existe algo de errado com o ser humano, assim, o ser humano que está vivendo hoje. Por exemplo, assim, simplificando bastante, o cristianismo vai dizer que o que há de errado no ser humano é o pecado, né? A grande maioria das tradições orientais vão dizer que o que há de errado com o ser humano é a ignorância. Nos encontramos em ignorância, né? E elas vão dar uma cura, né? Então vão dar um diagnóstico, tal coisa está errada com o ser humano, e vão apresentar uma maneira de você resolver esse problema, uma cura. No caso do cristianismo, simplificando ao extremo, tá? Você aceita Jesus, morreu. Todos os seus problemas foram resolvidos, né? Aqui eu estou brincando um pouquinho, tá? Nada de pecado e tudo mais. Problema resolvido, é só esperar o céu e tudo. No caso de muitas tradições orientais, aí, naturalmente, a cura seria a busca do conhecimento, né? Entre outros detalhes. Ok, então isso é uma tentativa mínima de dizer o que é religião. Um outro aspecto fundamental quando a gente fala de religião é o seguinte, isso talvez se aplique com maior força à maneira como nós ocidentais pensamos religião. Em geral, quando as pessoas ouvem a palavra religião, elas pensam em uma instituição. Assim?
Você tem uma hierarquia, lá no topo tem, sei lá, o Papa. Se bem que tem muitas religiões que são desestruturadas, mas você pensa, né, como o islamismo, por exemplo, o judaísmo, por exemplo, você não tem essa hierarquia que existe na Igreja Católica. No entanto, você tem uma instituição. Né? Só que essa visão institucional de pensar a religião não é a única. Né? Você pode pensar a religião do ponto de vista individual, né, em oposição a uma reflexão de pronto. Só que você pode pensar a religião também no sentido individual. Você vê a religião como uma busca pessoal, uma busca individual que não precisa envolver necessariamente a pertença a uma instituição específica. Você pode ver isso. Aí talvez nesse sentido, religião se aproxime mais do significado original da palavra, que é religação ou reconexão com, digamos, o sagrado. Tá bom? Nesse caso, a ocupação do ser com a relação com Deus, no caso, Dharma, não entra como uma terceira Dharma, não? Tá ok. Não, a gente pode pensar o Dharma nesse sentido segundo que eu falei, não é? Porque a palavra Dharma, ela significa várias coisas, entre elas, ela significa a posição constitucional original do indivíduo, né, que visto do ponto de vista transcendental, digamos, porque a palavra Dharma também pode ser vista numa perspectiva mundana, se referindo a esse mundo, tá bom? Aí nesse caso você pode pensar a religião como uma busca pessoal. Agora, como eu falei anteriormente, talvez fosse melhor a gente deixar as perguntas para o final. Não, tranquilo, porque aí vai acabar de eu não conseguir expor todo o conteúdo. Pode ser? Aí de repente anota no papelzinho, ou então guarda em algum lugar do cérebro. Aí depois eu posso comentar sobre a palavra Dharma, tá certo? Eu acho que reflexões interessantes surgem daí. Bom, então basicamente é isso. Eu não estou tentando exaurir aqui o significado da palavra religião, tá? Nessa primeira transparência. Né? Mas, talvez eu tenha esquecido de mencionar, você tem esse aspecto central que é a existência de uma dimensão suprassensorial, supramundana, né? E, de alguma forma, o propósito da religião seria alcançar essa realidade. Mas isso não aparece em todas as religiões, tá? Ok, então, falei tudo isso, agora eu vou contar, em certo sentido, na compreensão intuitiva que cada um de vocês tem do que significa religião, tá certo? E vou tentar partir daí, porque eu queria fazer uma distinção entre essas quatro coisas. Religião, teologia filosófica e filosofia da religião. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre filosofia da religião. Aí eu vou com calma, tá? Esse slide aí eu vou gastar um tempinho. E eu vou tentar comparar esses quatro itens com essas quatro características aqui. Aí eu vou começar pela religião, tá bom? Aí eu vou explicando o que significa cada uma dessas coisas. Então, o que é Deus? Ou vamos começar um pouquinho assim, vamos voltar um pouquinho atrás. Deus existe? Então essa é uma pergunta filosófica, tá certo? Suponha que você diga sim, Deus existe. O que é Deus? Suponha que você dê argumentos positivos, sim, Deus existe. Então, o que é Deus? É uma pergunta filosófica. A alma existe? É uma pergunta filosófica. Só que também é uma pergunta religiosa, né? Então, o que é a conduta correta? O que é moral? O que é imoral? Isso é uma pergunta filosófica. Pertence à área da filosofia chamada ética. Mas também é uma pergunta, um tema, uma questão trabalhada nas religiões. As religiões, em geral, elas vão dar normas de conduta que todo indivíduo supostamente deveria seguir, né? Existe a noção de pecado, como eu mencionei. Então a gente tem aí uma semelhança entre religião e... Cadê? Eu era para ter botado filosofia aqui, eu botei só filosofia teológica. Ah, não, é porque eu estou considerando essa sub-área específica da filosofia, que é a filosofia da religião, tá bom? Então aqui a gente tem uma semelhança entre religião e filosofia. Aí qual a diferença? As perguntas são as mesmas. Qual a diferença? A diferença é a maneira de tentar responder essas perguntas. A diferença é a maneira de
trabalhar esses temas. Aqui eu estou considerando uma visão um pouquinho simplista do que religião, que eu vou expandir um pouquinho quando eu falar sobre teologia e teologia filosófica, tá? Aí no final a coisa vai ficar mais clara e na verdade o que eu estou querendo significar com religião é isso daqui tudo. Assim, em termos do que a gente vê no fenômeno religioso. Mas eu vou com calma nesse slide. Então, como é que a religião aborda, assim, sendo bem simplista, né? O que é Deus? Pegue o seu livro, pegue a sua escritura, leia, você vai saber o que é Deus, né? Então aí você tem uma atitude dogmática perante certas questões. Enquanto na filosofia na filosofia da religião, você vai responder as mesmas questões, trabalhar os mesmos temas. Só que aí você vai ter que dar justificativas, razões para qualquer resposta que você dê. Você vai ter que dar argumentos. Tá ok? Então, a religião não tem... Eu pulei esse daqui, eu vou voltar para ele daqui a pouco. A religião não tem uma atitude crítica, necessariamente, perante todas essas questões. Por exemplo, vamos supor que você se pergunte sobre... vamos lá. Tomar café é certo ou errado? É uma atitude, né? É imoral, é pecado tomar café? Olha aí. É pecado ou não tomar café? Eu estou pegando um exemplo bem drástico, tá ok? Talvez não o melhor exemplo. Só podia pegar errado roubar, etc. Vamos pegar esse, né? Então, se você quer saber dentro do cristianismo se é errado roubar ou não, você vai na lista de 10 mandamentos. Opa, está aqui. É errado roubar. Roubar está na lista, é errado. E ponto final. Você pode, mas você não precisa, dentro dessa visão um pouquinho simplista, que vai ser expandida quando eu começar a falar sobre teologia, tá? Você não precisa fornecer argumentos, nem você nem precisa exigir argumentos dentro do lado da religião. Mas do lado da filosofia, sim. Se você está dentro dessa área chamada ética, se você diz tal coisa, por exemplo, um dos temas mais debatidos no que a gente chama de ética prática, é se o aborto é imoral ou não, né? Se a dieta carnista, né, é errada ou não, ou seja, se os animais têm direitos. Seja qual for a resposta que você dê a isso, ela tem que ser acompanhada com argumentação. Ok? E ela também tem que ser dada de uma maneira minimamente sistemática. A gente falou que é o pensamento sistemático ontem, certo? A religião não necessariamente precisa ter um pensamento sistemático. Tá certo? Então, religião até agora só tem uma estrelinha. Né? Enquanto a filosofia tem todas, olha aí. Tá bom? Só que existe uma coisa que eu mencionei na minha palestra agora há pouco, chamada teologia. Né? Aqui eu estou fazendo uma separação que, do ponto de vista factual, é artificial. Porque quando você encontra, na verdade, essas duas coisas misturadas, teologia e filosofia, certo? Como eu tentei apontar hoje. Mas teologia significa literalmente o estudo de Deus, né? Ou uma análise racional de Deus. Né? Theos significa Deus em grego, e logia vem da palavra logos, que significa discurso, razão ou palavra. Daí que vem a palavra lógica. Todas essas palavras, biologia, o estudo dos seres vivos. Né? Geologia, o estudo da terra. Geo significa terra. E assim por diante. Então, teologia é o estudo racional de Deus. Então, teologia aqui, qual seria a diferença de teologia para religião? Além de, digamos, tratar os mesmos problemas, você já tem algum tipo de sistematização. Né? A grande maioria dos textos das escrituras, dos textos religiosos, eles são assistemáticos. Pega a Bhagavad Gita, por exemplo. É um diálogo. Um diálogo. Né? Não é aquele livro arrumadinho, onde você tem capítulo 1, vou falar sobre tal tema, e apenas sobre tal tema. O capítulo 2 vai falar sobre um tema diferente que pressupõe o conteúdo do capítulo 1 e assim por diante. Né? A gente não encontra isso. Então, o que seria a teologia, digamos, da Bhagavad Gita? Seria a tentativa de sistematizar as doutrinas,
os pressupostos e mesmo os argumentos, caso haja, da Bhagavad Gita. Mesmo assim, mesma coisa, teologia cristã. Então, é a tentativa de sistematizar o pensamento cristão, seja de um ponto de vista localizado, digamos, Bíblia exclusivamente, ou de um ponto de vista mais global, considerando a posição dos vários teólogos cristãos. Tá certo? Então, aqui a gente teria um item a mais, o pensamento sistemático. Só que a gente pode ir um pouco além e chegar ao que algumas pessoas chamam de teologia filosófica, né? Algumas pessoas não fazem distinção entre esses dois termos, certo? Teologia, para muitas pessoas, é o mesmo que teologia filosófica. Tá certo? Eu estou fazendo a distinção porque a tabela fica mais elegante. Não, estou brincando. Algumas pessoas fazem essa distinção. Então, vamos entender, isso é um ponto muito importante, certo? E como eu vou apontar daqui a pouco, do ponto de vista do fenômeno religioso, essas três coisas aparecem juntas. Tá certo? Por isso que essa divisão que eu estou dando é artificial. É uma distinção pedagógica, tem fins meramente pedagógicos. Então, o que é teologia filosófica? Aqui você já encontra uma atitude crítica. Você tem os mesmos problemas sendo tratados, você tem uma sistematização, só que agora você vai dar argumentos. Você vai ter uma reflexão crítica. No entanto, essa reflexão crítica, ela tem um escopo limitado. O que é isso? Aí eu vou dar um exemplo que o próprio Srila Prabhupada, acho que todo mundo aqui sabe, né, que é o fundador do movimento Hare Krishna, ele que é o comentador desse livro, a Bhagavad Gita, etc. Então ele faz uma distinção muito interessante, ele costuma usar dois termos, né? Especulação mental e especulação filosófica, né? Ele usa bastante esses dois termos, né? E ele dá uma explicação da diferença entre essas duas atividades, bem interessantes, que se aplica ao que eu estou falando aqui. Ele diz o seguinte, na Bhagavad Gita, você tem essa descrição, onde Krishna diz, eu sou o sabor da água, o sabor puro da água, né? Então está lá. O que é, de acordo com o Srila Prabhupada, especulação filosófica? É o termo que ele usa, que eu vou já correlacionar aqui. É você se perguntar, em que sentido Krishna é o sabor da água? Como é que eu entendo essa afirmação? Isso é especulação filosófica. O que é especulação mental para ele? É quando eu questiono a veracidade dessa afirmação. É quando eu pergunto, será que Krishna é mesmo o sabor da água? Então isso é especulação mental, de acordo com ele. Qual a diferença entre essas duas atitudes? A primeira atitude, você respeita um limite específico. Você tem uma atitude crítica, você vai ter uma reflexão, você vai especular, só que você não, digamos, pode questionar a veracidade dessa afirmação. E a gente pode usar essa palavra, não é palavrão, tá? É um dogma. Krishna é o sabor da água, é um dogma. Então, se você ultrapassa esse dogma, você não está mais fazendo, de acordo com o Srila Prabhupada, especulação mental. Você está fazendo especulação... Perdão, você não está fazendo especulação filosófica, está fazendo especulação mental. O que Srila Prabhupada chama de especulação filosófica, eu chamo de teologia filosófica. O que ele chama de especulação mental é filosofia da religião. Tá certo? Então, qual a diferença entre os dois? Na teologia filosófica, eu vou esquecer esses dois termos de Prabhupada, tá bom? Para não confundir. O que é especulação filosófica? É quando o que é teologia filosófica? É quando a investigação acerca de Deus, ela é filosófica, há atitude crítica, há pensamento sistemático, os problemas são os mesmos, no entanto, os limites são os limites dogmáticos, mais uma vez, não é palavrão, da minha religião. Tá certo? Então dentro da teologia filosófica, por exemplo, eu não vou questionar se Deus existe. Eu posso dar argumentos a favor da existência de Deus, mas esses argumentos, eles em certo sentido já vão pressupor a existência de Deus. Ou um melhor exemplo, né? Que eu já dei antes. Né? Na tradição cristã, né, na ortodoxia cristã, você tem a doutrina da Trindade. Né? Então, o que seria uma atitude, digamos,
no âmbito da filosofia da religião? Eu posso colocar argumentos que venham até rejeitar a teoria da Santíssima Trindade. Pode ser que eu tenha um argumento tão forte que vá fazer com que eu rejeite isso. Ou então rejeite a existência de Deus. Se eu estou no âmbito da teologia filosófica, a minha argumentação vai ser no sentido de entender como três pessoas, né, Pai, Filho e Espírito Santo, podem ser ao mesmo tempo uma pessoa. Eu não vou chegar ao ponto de rejeitar essa, porque se eu rejeitar, eu não estou mais dentro do cristianismo ortodoxo. Né? Se eu rejeitar, digamos, a posição de que Krishna é a fonte de todos os avatares, a fonte de tudo que existe, aí eu não estou mais dentro do krishnaísmo, né? Que seria o termo mais correto para a tradição que nós seguimos, que o próprio Srila Prabhupada usou várias vezes. Né? Se eu questionar que Vishnu é que é o Supremo, eu não estou mais dentro do Vaishnavismo. Se eu questiono que Shiva é o Supremo, eu não estou mais dentro do Shivaísmo. Ok? Então, filosofia, só que é uma filosofia que respeita os limites. Agora, lembrem-se que ontem eu falei que toda e qualquer reflexão crítica tem um ponto de parada. Vocês se lembram quando eu falei de Aristóteles, dei aquele exemplo das marés, o problema do regresso ao infinito, da justificação epistêmica. Então, a diferença entre essas duas coisas é só onde eu paro. Aqui eu vou ter que parar em algum lugar. Não vou poder continuar questionando, dando argumentos, dando razões. Eu tenho que parar em algum lugar, só que eu tenho mais liberdade, eu posso ir mais além. Não sei se eu estou sendo claro o suficiente. Aqui não. Aqui os meus limites são os limites da minha religião. Mas ainda assim é filosofia. É uma teologia filosófica. Então essa era a distinção que eu queria fazer entre esses 4 itens. Agora vejam, como eu falei anteriormente, do ponto de vista factual, esses 3 itens eles andam juntos. Tá certo? Toda e qualquer religião, ela se desenvolve, como eu mencionei na minha palestra, né? Talvez, acho que nem todos estavam presentes, existe uma distinção, aqui é outra distinção, tá? Mas eu vou mencionar porque pode ser útil, entre teologia revelada e teologia natural. Teologia revelada é o que está nas Escrituras. Ponto final. Teologia natural seria o que eu estou chamando aqui de teologia filosófica, o uso da razão. Só que o que acontece é que, acho que eu tenho um exemplo aqui, eu tenho um exemplo aqui. As duas coisas andam juntas. E aí eu vou mencionar nesse slide. Né? Qual a relação entre religião e teologia filosófica? Isso é muito importante, tá bom? Isso é muito importante. E aí eu vou dar 2 exemplos, tá? Eu já dei esse exemplo aqui ontem, mas eu vou mencionar. Então, de novo, a doutrina da Santíssima Trindade, ela não se encontra nem no Antigo Testamento, nem nos Evangelhos que descrevem a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. A maioria dos historiadores concordam que é uma criação de Paulo. Tá certo? Agora, existem elementos que sugerem essa doutrina. Então, o que é que Paulo fez? Ele expandiu o que está lá nos textos. Algo semelhante, ao que Rupa Goswami faz com a teoria das raças. A gente, quem estudou um pouquinho a teologia Vaishnava, vê que existem 5 maneiras diferentes que a entidade viva se relaciona com Deus, são chamadas de raça ou sabor. Só que isso foi uma criação de Rupa Goswami. E, na verdade, uma criação genial, por vários sentidos. Na verdade, existia uma teoria das raças antes de Rupa Goswami, mas é uma teoria que era aplicada às artes, principalmente ao drama, peças teatrais. Então, vários teóricos indianos antes dele elaboraram as emoções específicas ou as raças que a plateia experimenta ao, por exemplo, assistir uma peça teatral ou um espetáculo de dança. E os conceitos estavam lá. Então, Rupa, ele transplantou esses conceitos e desenvolveu uma teoria teológica das raças.
Só que essa teoria não se encontra explícita, né, nem próximo disso, no Bhagavata Purana, por exemplo. Você tem sugestões, elementos. Ele expandiu esses elementos e criou uma teoria. Especulou, no sentido positivo do termo. Ou seja, ele não questionou, por exemplo, fazendo referência ao mesmo exemplo que o Prabhupada deu, ele não questionou, será que realmente nós temos uma relação íntima, pessoal com Deus? Ele não questionou isso. Ele tentou responder a seguinte pergunta: em que sentido, como são desenvolvidas essas relações? Aí ele deu nome a essas relações, categorizou e criou uma teoria, que está descrita no Bhakti Rasamrita Sindhu. Foi traduzido por Srila Prabhupada como Néctar da Devoção. Então isso é teologia filosófica. Então é um processo de complementaridade. E na verdade, toda religião se desenvolve dessa forma. Você tem aqueles textos originais, né? E aí praticantes, que você pode chamar de místicos, profetas, acharyas, chame como queira, certo? Eles, a partir da compreensão que eles têm desses textos, eles elaboram novas ideias que não estão presentes nesses textos, certo? Agora, mais uma vez, você pode dizer, mais uma vez não, eu mencionei isso na palestra, você pode dizer, ele não criou nada, era um devoto puro, por exemplo, e simplesmente Krishna revelou aquela ideia para ele. Tudo bem, né? Isso faz sentido para uma pessoa que está dentro da religião, como um cristão pode dizer, Paulo não criou nada, ele foi inspirado por Deus. Mas para quem está de fora não tem a obrigação de aceitar isso. Então, para quem está de fora, por exemplo, uma pessoa que examina o desenvolvimento histórico de uma determinada religião, foi uma criação que surgiu num momento específico da história. Tá bom? Então, você tem essa inter-relação entre religião e teologia filosófica. A mesma coisa a doutrina, por exemplo, de Brahman, proposta por Shankara. E mesmo por Ramanuja e por Madhva, né, o que esses vedantistas fizeram, né, e mesmo o que Vyasadeva fez quando escreveu o Vedanta Sutra, foi elaborar o que se encontrava de forma explícita nas Upanishads. Na verdade, o Vedanta é isso, uma tentativa de sistematizar o pensamento das Upanishads. Mas aí não está de forma clara. É tanto que, a partir da mesma fonte textual, você tem teólogos chegando a conclusões diferentes. Shankara diz, o Brahman é isso. Aí vem Ramanuja, partindo dos mesmos textos, diz, não. O Brahman é isso daqui. Aí vem Madhva, opa, peraí, esses dois são errados. O Brahman é isso daqui. Ou seja, eles partem da mesma fonte textual e chegam a conclusões diferentes. Isso significa o quê? Que essas fontes textuais, elas estão subdeterminadas em relação a muitos aspectos. Ou seja, é como, eu posso usar essa comparação, é como um quebra-cabeça de 1000 peças e você só tem ali, 233 peças. Aí você vê, aí você tenta imaginar o que é o quebra-cabeça como um todo, o que é a figura como um todo. Tá certo? Qual é outro exemplo aqui? Sim, aí Anselmo faz a mesma coisa quando ele... E é interessante porque como as coisas se complementam, porque muito do discurso de muitos religiosos em várias tradições é um discurso teológico e não escritural. Quando a gente fala, por exemplo, de que Deus... Vamos lá. Para pegar um bom exemplo, certo? De certa forma faz parte da ortodoxia cristã que Deus ele está fora do tempo. Deus é eterno no sentido que ele está fora do tempo, né? Isso não se encontra de forma explícita em nenhum texto cristão. Não está na Bíblia. É uma criação filosófica, que é uma ideia fantástica, que Deus está fora do tempo, porque tem problema se ele estiver dentro do tempo. Então, Deus está fora do tempo. Então, ele é eterno nesse sentido, né? Ou Deus é simples, que é outra ideia filosófica, né? Deus é simples, né? Então essas coisas não estão lá de forma incontestável, né? É resultado de especulação filosófica. Então há essa complementaridade. Agora, mais uma vez, só para eu não correr o risco de ser mal interpretado, isso não significa que essa criação não tem inspiração divina. Um seguidor de uma tradição específica, ele vai bater o pé e vai dizer, não é uma criação humana. Porque se fosse, talvez toda coisa perdesse o sentido para ele. Então, um praticante específico, ele vai ter a tendência,
né? Não vou dizer que se é justificado ou não, de aceitar aquilo como tendo um status especial, não sendo uma criação do mesmo tipo que, digamos, a teoria da relatividade é uma criação de Einstein. Então, a teoria das raças é uma criação de Rupa Goswami, da mesma forma, né? Então, a maioria das pessoas que seguem Rupa Goswami vão achar que não é do mesmo tipo. Tem alguma diferença. Um devoto puro, uma pessoa que estava em comunhão com o divino, né? Então, o que quer que ele fale sobre o divino vai ter um fundo, em um sentido muito importante, um fundo de verdade. Certo? Mas isso é uma posição que uma pessoa que está fora da tradição não precisa necessariamente ter. Né? Eu não preciso ter essa posição em relação ao que Paulo disse, por exemplo. Não preciso. Né? Ok? Deixa eu ver o que eu tenho depois. Tá bom. Então, eu posso abrir agora, se alguém tiver, já que eu falei, talvez, sobre várias coisas, se alguém tiver, a gente pode separar, talvez, 10 minutos para pergunta, aí eu continuo. Sim. Eu só não entendi muito bem, o senhor colocou a questão de Anselmo, mas não entrou em detalhe. Não, foi só um exemplo, né? Porque Anselmo, ele chega a várias conclusões a respeito de que propriedades Deus tem. Mas ele chega a essas conclusões partindo da sua própria cabeça. A partir de uma concepção de Deus, né, eu falei hoje, agora há pouco, que não se encontra na Bíblia. Ele define Deus como o ser do qual nada maior pode ser pensado. E a partir daí ele conclui várias coisas sobre Deus. Que Deus é justo, certo? Que Deus é simples, que Deus é eterno. É muito interessante. Fantástico, a meu ver. No entanto, nada disso está na Bíblia. Certo? Então ele chega a conclusões fazendo o que a gente pode chamar de teologia filosófica. Na verdade, nem teologia filosófica, seria filosofia mesmo. E eu pulei uma coisa. Então eu pulei isso daqui. Então, filosofia da religião, você questiona tudo. Tá bom? Até a existência de Deus. Pode questionar tudo, sem limites. Sem limites. Sim. Então, eu não sei se eu entendi bem. Se eu não tenho uma religião, eu estou numa situação em que eu estou tendo uma atitude crítica, estou criticando, questionando tudo. Vai ser difícil para eu... Continuar na religião? Não, eu estou sem nenhuma. Ah, sim, pode questionar o que quiser, certo. Uma pessoa que está sem nenhuma. Certo. Ela está nessa situação de questionamento. Ela vai precisar ter um limite, parar de questionar. Senão ela não vai saber. Tu veio ontem? Sim. Então ontem eu falei sobre essa ideia do regresso ao infinito na justificação epistêmica. Né? Porque você, vamos supor, você está querendo, digamos que você seja uma pessoa bem criteriosa. Né? Você só quer ter crenças racionais. Vamos supor que você decidiu, a partir de agora eu só vou ter crença racional. Nada de crença irracional. Estou saco cheio, com perdão da palavra, da expressão. Não quero ter mais crença irracional, né? Cansado de visitar essas lojas esotéricas e comprar estatuinha de gnomo. Cansado dessas coisas, só quero crença racional. Então toda crença que eu vou ter a partir de agora, eu só vou crer em qualquer coisa se eu tiver uma boa razão. Então você vai ter uma crença A, digamos. Como é que você vai justificar essa crença, se você quer que ela seja racional? Você vai dar outra crença para suportar essa crença A. Então você vai dar uma crença B. Tá bom? Mas essa crença B, você também quer que seja racional. Aí você vai dar uma crença C para justificar essa crença B. Mas a crença C você quer que seja racional. Aí você vai dar uma crença D. E assim por diante. O que é inviável do ponto de vista prático. Né? Porque senão você não faria mais nada da vida, além de ficar buscando justificativas para suas crenças e um dia você vai ter que morrer e tudo mais. Então você tem que parar em um determinado momento. Você tem que ter um conjunto de crenças que você não questione, certo? Do ponto de vista prático, tá bom? Muitas dessas crenças estão relacionadas com a nossa experiência empírica, sensorial. Né? Eu posso, e muitos filósofos fizeram isso, questionar se o que eu estou vendo ali é correto. Eu estou vendo várias árvores. Mas será que as árvores existem? Eu posso me perguntar, eu poderia estar sonhando, eu posso estar numa Matrix, né, para quem viu o filme, e nada daquilo existir.
Eu posso fazer essa reflexão, mas do ponto de vista cotidiano, geralmente a gente não questiona essas coisas, seria loucura. Né? De fato, do ponto de vista prático, é. Então, por exemplo, as crenças originadas dos meus sentidos, o que eu vejo, o que eu cheiro, em geral eu não questiono. Eu considero como autoevidentes. A não ser que eu descubra que eu tenho alguma doença, né? Um tumor do cérebro, né? Eu vou sentir cheiros que não existem, etc. Deu para entender? Então, o ponto é que, seja qual for o tipo de reflexão que você faça, você vai ter que ter um certo conjunto de crenças que você não questiona. Que você aceita como autoevidentes. Você pode. Tem uma distinção. Alguns autores fazem distinção. Fazem distinção, mas para o nosso propósito você pode sim. Você aceita como um ato de fé. Se bem que há uma distinção entre aceitar que esse mundo existe como um ato de fé e aceitar que gnomos existem como um ato de fé. Tem uma distinção. Basicamente, eu preciso dessa crença para viver. Eu preciso crer que o mundo existe para poder funcionar no mundo. Senão eu não vou nem andar, porque pode ter um buraco na minha frente. E eu vou cair nele. Né? Aí por isso algumas pessoas chamam essas crenças de crenças propriamente básicas. São essas crenças de parada, da qual eu não parto, que eu acredito como um ato de fé, vá lá, só que eu preciso delas para funcionar na vida. Então elas têm um status especial. Eu acho que... Vai lá, Eduardo. Sim. Prabhupada tem duas falas, na verdade. Uma que ele fala que o movimento da Hare Krishna é filosofia, ciência e religião. E tem outra fala que ele diz que religião sem filosofia é fanatismo. É isso. É isso aí. A filosofia que ele está falando aí é uma filosofia teológica ou é a filosofia da religião, como o senhor está colocando, de poder fazer questões mais profundas dentro dos limites, para comprovar essa teologia que ele coloca? Prabhupada fala isso no terceiro capítulo, no terceiro verso do terceiro capítulo, né, que é o primeiro verso, onde aparece a expressão Jnana Yoga e também a expressão Karma Yoga. Né, que Krishna vai mais na frente dizer que só uma pessoa ingênua vai ver as duas coisas como sendo diferentes. Né? E Prabhupada compara a filosofia com o Jnana Yoga, o yoga do conhecimento. Jnana é conhecimento. E Karma Yoga, né, que na tradução ele traduz como serviço devocional, ele compara com religião, certo? E no mesmo verso aparece a palavra Sankhya, né, no mesmo verso. O verso basicamente diz que existem dois caminhos, né? E os seguidores de Sankhya praticam Jnana Yoga e os yogis praticam Karma Yoga. Né? Então, e lá mais na frente, no capítulo 2, Krishna mais ou menos explica, né, o que é Sankhya, né, que Prabhupada traduz como o estudo analítico do mundo. Então basicamente, partindo desse contexto geral, né, eu diria que Prabhupada significa por filosofia, né, o uso da razão, a prática da razão. Né? E tanto que o termo Sankhya muitas vezes é traduzido como teoria, e yoga como prática. Enquanto que religião seria a prática, né? A prática, né? O sadhana, né? No caso de Karma Yoga, você vivenciar aquele conhecimento teórico. Né? Então, nesse sentido, eu acho que sim, o que Prabhupada chama de filosofia se aproximaria do que a gente está chamando aqui de filosofia teológica. Você refletir, você usar a razão, né? Talvez a ideia eu vejo nesse sentido, de você, o que quer que você esteja seguindo, você entender as razões pelas quais você está seguindo. Né? Se você tem um princípio religioso específico, digamos, não comer carne, né? Por que não comer carne? Né? Digamos, não praticar sexo ilícito, o que quer que seja, né? Por quê? Você não vai ver outra pessoa como um objeto, etc. Bom, então o que quer que você faça, e com responsabilidade, etc, etc. Péssimo exemplo. O que quer que você faça, você vai entender bem as razões. Né? Porque isso deve ser feito, porque você tem um objetivo com a religião. Né? Chegar a um estado de beatitude, um estado de comunhão, um estado de yoga com o Supremo.
Para isso você precisa, a religião vai dizer, de certas condutas. Você precisa fazer algumas coisas, né, os 4 princípios, digamos. Você precisa deixar de fazer algumas coisas, você precisa fazer outras, digamos, a prática meditativa, né, cantar certos mantras, como o mantra Hare Krishna, etc. Por que fazer isso? Então, a religião sem filosofia seria fazer isso de forma não crítica, de forma injustificada. Eu estou fazendo isso porque me disseram que eu tenho que fazer e pronto. Então, seria uma atitude dogmática. Aí, juntar a filosofia a isso, seria você ter boas razões para fazer isso, ou mesmo para crer o que quer que seja. Né? Por exemplo, será que faz sentido ter essa crença? Aliás, vamos lá, será que faz sentido ter essa crença que Krishna é Deus? Mas a gente pode argumentar de forma bem razoável que o conceito de Deus que está na Bhagavad Gita é um conceito fantástico. Né? E talvez, se a gente comparando com a história das religiões, é o conceito de Deus mais refinado. Eu estou falando isso sem tentar puxar essa moça para o meu lado, juro. E eu dou só um exemplo. Né? No capítulo 14, salvo engano, capítulo 14, só um exemplo, tá? Krishna está falando dentro do contexto da adoração a outras divindades, semideuses, né? O Devas. E quando a gente examina, eu estou fazendo um parêntese grande, né, que vai me custar tempo, mas eu acho que vale a pena. Quando a gente examina diversas tradições religiosas, a gente vê que em algumas existe uma visão de um Deus exclusivista, muitas vezes um Deus ciumento, assim, que quer adoração exclusivamente para si, e muitas vezes condena quem tiver uma crença diferente ou adorar outras supostas divindades. Né? Vai lá. Então, nesse contexto, Krishna diz que ele não apenas tolera adoração a outras divindades, não apenas ele está ok com isso, mas ele que dá a fé para o indivíduo adorar outras divindades. Então, isso é um conceito de Deus fantástico. Então nesse sentido, como é que a filosofia poderia ser usada para justificar, digamos, a minha dedicação a Krishna? Eu poderia dar outros exemplos, estou dando só um exemplo aqui. É um conceito de Deus fantástico que tem na Bhagavad Gita. É um conceito de Deus, teoricamente, só teoricamente, eu posso dar argumentos para isso, fantástico. Então, isso talvez aumente, de alguma forma, a razoabilidade ou a plausibilidade da minha crença que Krishna é Deus. Eu não vou provar, mas isso vai tornar essa minha crença mais forte. Ela vai estar se sustentando em algo, em algumas razões, não vai ser uma coisa solta. Porque se for solta, ela cai fácil. Então a filosofia, no sentido que Prabhupada usa, eu diria, contempla isso, né? Você dá razões para todo e qualquer princípio religioso que você esteja seguindo. Não ser uma coisa aceita por mera fé, de forma cega. É uma tentativa, né? Tem outras coisas que eu poderia falar. Vamos à última pergunta antes de voltar ao conteúdo? Sugerir aí. Na sua vida normal, você vai normalmente ficar cara a cara com algo que te é obscuro, que te é confuso. Você tem uma necessidade natural de esclarecer para si mesmo isso. Então, essa necessidade sua de esclarecer isso individualmente vai te levar a filosofar, a criar uma teologia. Você vai ter necessidade de pesquisar. Então, não é questão aí de crer ou não crer. É você colocar, eu tenho essa necessidade, como suprir essa necessidade? Então, dentro desse contexto, é isso o que acontece dentro da vida religiosa. Ok. Muito obrigado. Boa, excelente colocação. Então, a última, tá? Essa diversidade de compreensões acerca, no caso do exemplo que você deu, Eita, meia hora. Das Certo. áreas, das sampradayas, etc. Você falou que, se eu não me engano, por causa de uma carência de sistematização das Upanishads, né? Da filosofia. Não seria também por causa das diferentes significados para as palavras? Sim, sim.
Exatamente. As duas coisas, exatamente. A carência de sistematização e também a abertura linguística, né, que virtualmente todo texto dá. Não só textos religiosos, né? Você pega mesmo pensadores de várias áreas, né? O cara morreu já há algum tempo, você não pode mais perguntar a ele o que é que ele definitivamente pensava quando escreveu tal coisa. Aí você vai ter um comentador que vai dizer, não, aqui claramente Aristóteles disse isso. Aí outro vai dizer, não, Aristóteles disse outra coisa. Direito, então. O direito, né? Direito, então, da múltiplas interpretações de uma mesma... Porque a ambiguidade é algo característico da língua natural. É por isso, e aí eu coloco um outro parênteses, tá? A vantagem, né, para várias disciplinas de usar línguas artificiais como a matemática. Né? A física, depois que ela foi matematizada, né, deu um salto gigantesco, né, a partir do século XVI. A lógica, a mesma coisa, a partir do século XIX, depois que a lógica foi matematizada. E é a grande tristeza dos alunos de filosofia quando eles chegam no primeiro semestre, fugindo de matemática, e descobrem que vão ter que fazer 2 disciplinas de lógica e matemática. Né? E infelizmente sou eu que dou essa notícia para eles. Isso, exatamente, por conta da ambiguidade. Perfeito. Então, pessoal, eu tenho meia hora antes da gente terminar, tá? Talvez não tenha tempo para perguntas no final, mas aí, se for necessário, antes da gente começar amanhã, eu abro para perguntas, tá? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre filosofia da religião, isso é muito importante. Então, antes de começar, assim, do ponto de vista prático, eu acho que essa é uma das grandes utilidades da filosofia para o indivíduo que já está em um caminho religioso. Primeiro, primeiro, isso é muito importante, e eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, ele vai ter consciência dos limites da tradição na qual ele se encontra. Então eu vou falar aqui rapidamente sobre esses argumentos a favor da existência de Deus, mas eu posso antecipar dizendo o seguinte: ninguém prova que Deus existe. Não dá. Provar, como eu provo, por exemplo, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Eu provo. Ninguém discute isso. Ninguém vai discutir. Eu provo. Ninguém prova isso no âmbito de uma crença como a existência de Deus, a existência da alma. Você pode dar argumentos que aumentam ou diminuem a plausibilidade dessa crença. É outra coisa. Né? Mas uma crença plausível, ela pode ser rejeitada no futuro. A gente tinha argumentos bem interessantes e plausíveis, por exemplo, de que o Sol girava em torno da Terra. Mas estava a olhar para cima, eu vi o Sol se movendo. O que é que eu vou pensar? Que o Sol está se movendo ao redor da Terra. Você vai dizer que as pessoas que durante séculos acreditavam nisso eram tolas, estúpidas, burras? Claro que não. Baseado no conhecimento que elas tinham à sua disposição, era super plausível. Só que depois essa crença foi rejeitada por argumentos que mostraram que ela, na verdade, hoje é implausível. Então, da mesma forma, em relação a crenças religiosas, né, a gente não prova nada. Também a gente não prova o contrário. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Também não dá para provar que Deus não existe. Você pode... E aí você tem uma batalha intelectual que acontece dentro da filosofia da religião. Né? Eu vou falar sobre isso agora. Então você tem vários argumentos a favor da existência de Deus, eu vou falar um pouquinho sobre eles, de forma bem rápida. Você tem argumentos contra a existência de Deus, mas do ponto de vista da comunidade ou da história da filosofia, não tem consenso. Né? Até hoje, eu arriscaria dizer, a gente está no empate. Né? E tem ateístas que jogam muito bem, intelectualmente. Muito bem. E teístas que também jogam muito bem, mas está empate. Então a gente tem consciência do limite, o alcance da nossa própria prática. E a gente sabe que existe um grande espaço para argumentação dentro de uma prática religiosa. A gente não precisa e nem deve aceitar as coisas de forma acrítica, dogmática. No entanto, tem um grande, digamos, parte de qualquer teologia que vai ser aceita como ato de fé. Não dá para fugir disso. Não dá para fugir. E eu tenho que ter consciência disso. Né? Agora, aí eu vou ter que voltar à questão da linguagem, né, que a gente conversou um pouquinho sobre ontem. Né?
Quando eu estou falando de prova e de argumentação, tudo isso envolve o uso da linguagem. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu falei anteriormente, né, que o tipo de experiência mais forte, aliás, o tipo de razão, de justificativa mais forte que nós temos é a justificativa empírica. Assim, eu estou vendo aqui. Então, eu não vou duvidar que existem árvores lá fora. Então, da mesma forma, né, se Deus existe, né, assim, adotando uma postura filosófica, se Deus de fato existe, segundo, se ele tem um interesse em se revelar para um praticante dedicado, e se esse praticante dedicado está praticando a coisa de forma correta, então esse praticante ele vai ter experiências. E em todas as tradições a gente tem relatos de experiências místicas. Tanto o cristianismo tem uma história de místicos fantástica, dentro da tradição indiana, do Vedanta e vários, dentro do Vaishnavismo, nós também temos, né, descrições de místicos, santos, yogis, devotos puros, chame como queiram, de eles terem experiência mística. No entanto, são experiências deles. Entende? Um cego, uma pessoa cega, digamos que nunca viu na vida, por mais que eu tente, eu nunca vou convencê-la que existem árvores lá fora a partir da minha experiência. Eu nunca vou transmitir essa experiência através das minhas palavras. Porque ele não tem o mesmo tipo de experiência. Não sei se eu estou sendo claro aqui. Então, um indivíduo que tem uma experiência mística, vamos supor, dentro do contexto Vaishnava, que esse indivíduo, como existem relatos de vários santos Vaishnavas, eles entraram em uma lila, em uma atividade ou passatempo específica de Krishna. Eu nunca, por mais que, vamos supor que eu tenha a fortuna de conversar com essa pessoa, e ela se revela isso para mim, eu nunca que vou fazer ideia do que ela sentiu. Não vou fazer ideia, não vou fazer noção. Talvez eu correlacione com as experiências que eu sinto nesse mundo e tente conceber, mas as experiências, eu suponho, são de uma outra natureza. A experiência dessa realidade mística transcendental. Agora, o ponto que eu quero chegar é uma experiência dela, então ela vai se convencer. Só que tudo isso que eu estou falando aqui, filosofia, argumento, pressupõe a possibilidade de o conhecimento ser passado de uma pessoa para outra. Não sei se vocês estão entendendo. Através da linguagem. Então é por isso que a questão da mística, das experiências místicas, ela fica restrita ao próprio indivíduo. Em termos de prova, de convencer as pessoas. Ok? E é uma visão que eu particularmente favoreço. Isso não está no âmbito do discurso racional, porque o discurso racional pressupõe linguagem. Pressupõe linguagem. Então isso está fora do âmbito da ciência, fora do âmbito da filosofia e fora do âmbito da teologia. O máximo que pode acontecer comigo é esse indivíduo me dar dicas, digamos assim, para eu, oxalá, em um futuro, ter as mesmas experiências. Mas só quando eu tiver as mesmas experiências é que eu vou ter o nível de convencimento que ela tem agora. Ok? Ok. Dito isso, eu tenho 23 minutos. Falar rapidamente sobre filosofia da religião. Então essa é a diferença entre filosofia da religião e teologia filosófica. Filosofia da religião, ela não tem limites em termos do que é questionado. Né? A própria existência de Deus pode ser questionada. E a filosofia da religião, ela tem mais coisas, tá bom? Mas, grosso modo, ela tem duas grandes sub-áreas. A primeira é a análise de conceitos teístas, como o próprio conceito de Deus. Né? E aí tem vários e vários questionamentos que são feitos, eu não vou poder falar sobre tudo, não teria tempo, mas só para dar um exemplo, só para vocês sentirem, entenderem o tipo de diversão que os filósofos da religião têm. Né? Então você tem um conceito de onipotência. Talvez você já tenha ouvido falar nessa historinha. Né? Então, o que é um ser onipotente? É um ser que pode fazer qualquer coisa. Aí eu posso me perguntar, mas será que Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem ele próprio possa levantar?
Se eu digo sim, é claro que ele pode. Ele é onipotente, ele pode fazer tudo. Mas se isso é o caso, vai ter uma coisa que ele não pode mais fazer. Levantar da outra pedra. Se eu respondo não, aí piorou. Tem uma coisa que ele não pode fazer, a saber, criar a pedra. Então isso significa o quê? Se essa análise está correta, significa que o conceito de onipotência ele é incoerente ou contraditório, consequentemente não pode existir nenhum ser com essa propriedade. Consequentemente Deus não existe. Então, a partir disso, aí você vai ter naturalmente o teísta, pensando filosoficamente, tentando refutar. Não, tem uma coisa errada com essa pergunta. E o que é? E aí você vai analisar o próprio conceito de Deus. Um outro exemplo. Deus é onibenevolente. Aqui esse exemplo analisa isoladamente uma propriedade divina, onipotência. Você pode colocar duas propriedades lado a lado. Onipotência e onibenevolência, por exemplo. Deus é onipotente, ele pode fazer tudo. Então será que ele pode pecar? Deus pode cometer uma injustiça, pecar? Se eu digo sim, porque ele é onipotente, então isso parece conflitar com a propriedade de onibenevolência. Será que um ser onibenevolente ele pode pecar? Algumas pessoas vão defender que Deus é onibenevolente no sentido de que a benevolência ou a bondade faz parte da própria essência de Deus, de forma que ele não pode agir contra essa essência. Mas se eu digo que ele não pode agir contra essa essência, ele não pode cometer o mal, então ele não é onipotente. Ele não pode fazer tudo. Tá bom? Então é o tipo de brincadeira. Se escapa disso. Não, dá para escapar, mas eu não vou... porque eu não teria tempo. Né? Mas só para dar uma ideia para vocês do que é que as pessoas estudam. E essa área, eu falei isso ontem, é uma área muito viva hoje. Né? Você tem livros sendo publicados diariamente, semanalmente, congressos sendo realizados no mundo inteiro. É uma área muito viva do ponto de vista no âmbito da filosofia profissional. A segunda grande sub-área da filosofia da religião é o que a gente chama de epistemologia da religião. Tem um pouco a ver com essa, em termos da pergunta básica que ela tenta responder. Basicamente, essa área tenta responder a seguinte pergunta: a crença em Deus é uma crença racional? Algumas pessoas vão dizer que sim, é uma crença racional, mas veja que você está na filosofia da religião. Então, qualquer resposta que você der, você vai ter que dar razões ou argumentos. Aí algumas pessoas vão dizer que sim, é racional, e aí você vai ter que dar argumentos a favor da existência de Deus, que mostram, no mínimo, que a existência de Deus é plausível, razoável. As pessoas que falam não, a crença na existência de Deus é irracional, vão dar argumentos contra a existência de Deus. Argumentos que tentam mostrar que Deus não existe. A minha ideia era falar um pouquinho sobre cada um desses argumentos. Aí qualquer coisa eu não falo sobre o próximo. Então, o primeiro, o argumento do design. O argumento do design é um argumento muito interessante. E é um argumento que muitas pessoas, muitos teístas dão sem nem saber que é um tema de discussão acadêmica. A forma mais comum desse argumento foi dado por um cara chamado William Paley, do século XVIII e XIX, salvo engano. Ele pediu para a gente imaginar a seguinte situação, tá? Imagina que você está numa ilha deserta. Você pensa que é deserta. Aí você tropeça em um relógio. Qual é a conclusão imediata que não é deserta? Agora, por quê? Você tropeça em pedra, em galho. Por que tropeçar numa pedra não vai fazer você chegar à mesma conclusão? Exatamente. Porque imagina uma pedra que tem um formato de um rosto. As leis, digamos, as ações naturais, né, são capazes de moldar, né, um objeto com aquela propriedade. Um rosto que tem, uma pedra que se assemelha a um rosto. No entanto, o relógio tem um grau de complexidade, ele tem um propósito específico, marcar a hora, e toda parte do relógio está colocada uma em relação à outra de forma a cumprir esse propósito. De forma que é absurdo você supor que aquilo dali surgiu de forma aleatória. Tem que ter uma agência, uma inteligência por trás. Aí Paley vai dizer o seguinte: quando a gente olha para esse mundo, seja o mundo como um todo, as estações de
inverno, verão, etc., as leis da natureza. Ou seja, quando você olha para os animais, etc., você vê um grau de complexidade e um propósito que torna mais absurda ainda a crença que tudo isso surgiu sem a intervenção de uma inteligência. É um argumento por analogia. Ele vai dizer, olha, se você, no caso do relógio, conclui que existe uma inteligência por trás, dada a semelhança entre as duas situações, você vai ser forçado a concluir que no caso dos organismos vivos e do mundo como um todo, existe uma inteligência por trás. E quem é o melhor candidato para ocupar o posto? Deus. Conclusão, Deus existe. Então, esse é o famoso argumento do design, que a coisa não fica barata, não é? Porque os ateístas não vão aceitar, e você tem refutações e críticas desse argumento, né? Mas tem versões atuais desse argumento, né, que fazem uso de conhecimentos recentes em biologia. Né? Tem uma história chamada design inteligente, não sei se você já ouviu falar disso, inteligent design, que é uma reformulação desse argumento antigo, e aí tem várias versões. Então esse argumento do design, depois eu vou fazer uma criticazinha bem interessante a esse argumento, mas que se aplica ao argumento cosmológico também. Então o argumento cosmológico, tem várias versões dele também, o William Craig, né? Não sei quem estava, acho que ninguém estava na palestra, eu mencionei o William Craig, ele tem uma versão, é um filósofo norte-americano, mas a versão mais simples vai fazer uso de um princípio básico da relação entre causa e efeito. Né? Então, a gente tem esse princípio básico. Todo efeito tem uma causa. Não é assim? Todo efeito tem uma causa. Né? O fato de nós estarmos aqui, né, nessa sala, né, conversando, eu falando mais do que vocês, mas estou sendo pago para isso. Então, porque existe uma causa para esse efeito. Em determinado momento nós tomamos essa decisão, né? Caminhamos até aqui, ou mesmo essa cadeira, um efeito tem uma causa, né? Alguém colocou as pernas. Então, moldou, etc, etc. Então, todo evento A vai ter uma causa para ele, o B. Só que essa causa B, ou na verdade um conjunto de causas, né? Mas vamos supor que tem uma causa isolada. Então o evento A tem a causa B, só que a causa B, por sua vez, é um efeito, que vai ter uma outra causa, C. E a causa C vai ter que vai ser um efeito agora, vai ter uma outra causa, D. E assim por diante. Como é impossível, no tempo, você ir regredindo infinitamente, né? Porque cada efeito tem que ter uma causa, e essa causa, por sua vez, é um efeito que tem que ter outra causa, etc. Tem que ter um ponto de parada. Tem que ter. Você não pode ir nesse regresso ao infinito de causas e efeitos. Então tem que haver uma causa incausada. Tem que haver um evento que não é efeito de uma causa específica. E esse evento seria a causa de todos os outros eventos. E seria Deus. Então esse é o argumento cosmológico. Esse é o argumento cosmológico. Tá certo? Qual o problema com esses dois argumentos aqui? Eu vou falar sobre o argumento do design, mas ele se aplica igualmente ao argumento cosmológico. Então, no argumento do design, tudo que você conclui é que existe uma inteligência muito grande. Vamos supor que ele é um argumento que resiste a todas as críticas. O argumento do design, o primeiro, tá bom? Do relógio e tal. Tudo que você chega é a conclusão de que existe essa crítica foi feita por David Hume, o famoso filósofo britânico. Você chega à conclusão de que existe uma inteligência por trás do universo. Mas você não tem nada a dizer sobre se essa inteligência é o Deus da religião. Pode ser, por exemplo, um Deus malévolo. Pode, por exemplo, ser não um Deus, mas uma equipe de deuses. Né? E podem ser deuses imperfeitos, né? Porque esse mundo tem tantos problemas, então pode ser deuses crianças que estão ali aprendendo como é que se cria o mundo, etc. Então o ponto é que esse argumento, ele não chega ao conceito de Deus da religião, que tem no mínimo essas três propriedades, onibenevolência, onisciência e onipotência. Ok? Tudo que ele chega à conclusão é que existe um ser muito poderoso que criou o universo. Mas que esse ser é o Deus da religião, ou mais ainda, que é o Deus de uma tradição específica, o Deus do cristianismo, o Deus do islamismo, esse argumento não diz nada sobre isso.
O único argumento que fala sobre tudo isso é o argumento ontológico, que eu falei hoje na minha palestra, por isso eu não vou repetir. Então, quem faltou a palestra, sinto muito. Então, o argumento ontológico, ele chega ao Deusão grandão com tudo. Né? Todos os aparatos, o completo. Né? Mas eu posso falar depois. E tem esse argumento a partir da experiência religiosa, eu posso mencionar isso, que muitas pessoas vão usar tudo isso que eu falei agora há pouco, né? Você vê, você tem uma experiência religiosa, então isso pode ser usado como argumento. Tudo bem, o que eu falei foi que não pode ser usado como argumento para outras pessoas, mas no mínimo pode ser usado como argumento para você, não pode? Aí a reflexão crítica é chata pra caramba, ela acaba acabando com a nossa alegria. Que é o seguinte, toda religião, toda experiência religiosa, para ela formar, para ela ser o suporte de uma crença, ela precisa ser conceitualizada. O que significa isso? Por exemplo, na literatura muitas vezes a gente encontra o exemplo da conversão de Paulo. Então Paulo, o apóstolo, né, ele era um soldado romano, ele perseguiu os cristãos, etc. Eu não sei muitos detalhes da história, mas é mais ou menos assim. Em determinado momento ele vê um ser luminoso, né? Parece que o cegou temporariamente, não foi isso? Ele estava indo para Damasco. Certo. E aí ele foi cego, né? Ele foi cegado. Ele foi cegado, né? E ouviu uma voz, não foi isso? E ouviu a voz, exatamente. Por que me persegue? Não é assim? Ele ouviu uma voz, por que me persegue? Então, essa experiência... Ele permanece cego por um período e depois ele recupera a visão. Aí ele se converte. Então, vamos aqui reconstruir o que aconteceu com Paulo naquele momento. Então, ele viu isso como uma manifestação do divino. Ele viu essa luminosidade como tendo origem no próprio Jesus Cristo. E a voz como sendo a voz de Jesus Cristo. Então isso foi suficiente para ele não só passar a acreditar que Jesus realmente era divino, etc., como se converter ao cristianismo, abandonar o que ele estava fazendo e ser esse grande apóstolo e, de acordo com o cristianismo, santo. Perfeito? Mas veja, do ponto de vista da experiência, do ponto de vista do que ele experimentou, né, o que apareceu à mente dele através de seus sentidos foi uma luminosidade e uma voz. Foi tudo que ele viu. Aí ele interpretou ou conceitualizou aquela experiência como tendo uma correlação direta com Jesus, tão direta a ponto que foi Jesus que falou para ele, e foi a luminosidade era a efulgência do corpo de Jesus. Agora, essa não é a única interpretação possível. Ele poderia ter tido uma alucinação. Poderia ter tido uma alucinação, um problema de vista, né, e por conta do estresse de perseguir cristãos, talvez algum remorso, ele imaginou ter ouvido aquilo e tal e tal. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, que Paulo tinha à sua disposição, 10 interpretações. Talvez todas igualmente razoáveis, só que ele escolheu uma. E foi essa interpretação que ele usou como tendo uma significação religiosa. Da mesma forma, imagine que você está tendo uma prática yógica, né, praticando um mantra yoga, né, e em alguns... Aqui eu estou fazendo uma reflexão, tá? Só uma reflexão. A gente vai às últimas consequências quando a gente faz filosofia. Então você está recitando um mantra específico e você tem que a gente popularmente chama de um êxtase. É isso? Você tem um sentimento de prazer superlativo. Então, a interpretação natural é você vê aquilo... Acho que eu vou ser um pouquinho ofensivo agora. Acho que você vê aquilo como... Não vou ser, eu estou brincando. Eu estou fazendo uso da liberdade de filosofar, tá? Porque a gente tem que entender os limites racionais dos argumentos que nós damos a nós mesmos, mesmo em termos de convencimento religioso. Então, eu sinto algo, tenho um sentimento de prazer, digamos, fora do normal, que eu não experimento cotidianamente. Então, há várias interpretações diferentes para isso. Né? Eu posso, né, como o famoso poeta Allen Ginsberg, né,
conversando com o Srila Prabhupada, ele disse, o êxtase é apenas o oxigênio indo para o cérebro. É uma interpretação possível daquela sua experiência mística. O Allen Ginsberg interpretou dessa maneira, que Prabhupada rechaçou e disse, não, isso é uma ofensa ao cantar dos santos nomes. A gente interpreta aquilo como sendo a manifestação, digamos, do próprio Krishna que está presente no Mahamantra, etc. Perfeito. Agora veja, existe mais de uma interpretação. Então, quando eu tenho uma experiência mística, uma experiência religiosa, para essa experiência religiosa servir de evidência a favor da minha crença em Deus, eu tenho que conceitualizá-la. Ao conceitualizá-la, eu escolho uma entre várias interpretações. Certo? Então eu tenho que entender essa limitação. Porque muitas vezes a gente pode querer acreditar que isso prova para mim que Deus... Para mim, do ponto de vista prático, e eu estou compartilhando a minha experiência pessoal, esses momentozinhos de êxtase ou essas experienciazinhas místicas, para mim servem de forte evidência que eu estou no caminho correto. Mas não prova, conclusivamente. Teoricamente, eu admito a possibilidade de eu estar redondamente enganado. Né? E, inclusive, assim, já que a gente está dentro desse contexto bem teológico, né? Aí eu não sei até que ponto todos estão familiarizados com a teologia Hare Krishna, etc. Mas em um diálogo com o discípulo, isso está, eu acho... porque tem uma coleção de entrevistas de discípulos de Srila Prabhupada, onde eles compartilham as experiências, que é chamado Memória de Srila Prabhupada. Né? Você pode estar no Google, Memories, Srila Prabhupada Memories, vai aparecer muita coisa. Eu acho que é Brahmananda que conta isso, não estou bem lembrado. Um discípulo pergunta a Srila Prabhupada, e aí, se Krishna não existir? E se tudo que tiver na Bhagavad Gita for falso? Aí Prabhupada, bom, no mínimo, você vai viver uma vida divertida, né, saudável, participar de vários festivais como esse e tal e tal. Então ele não rechaçou, ele não repreendeu essa consideração filosófica. Ele colocou o lado positivo de... É uma espécie de argumento de Pascal, adaptado. Isso, exatamente, a aposta de Pascal. Mas, assim, já que eu estou tentando correlacionar as duas coisas, né, eu acho que esse tipo de reflexão serve como um banho de honestidade, para a gente entender bem as limitações teóricas e intelectuais da nossa própria prática, porque às vezes no entusiasmo, no desejo de nós estarmos de fato no caminho correto, a gente acaba supervalorizando, né, os nossos argumentos e as provas que nós temos e acaba subvalorizando a posição alheia, né, considerando como ateísta é burro, é estúpido, e aí isso talvez impeça até o diálogo. Né? Então acho que a filosofia também ele tem essa utilidade para a gente entender bem. Né? Obviamente que nós temos argumentos bem interessantes, né? Mas não são conclusivos do ponto de vista teórico, tá certo? Você sempre tem margem para críticas, etc. Só para ilustrar esse negócio aí de Paulo, você tem dois relatos. Você tem um relato de Lucas e tem um relato de Sós. No relato de Lucas, ele coloca que Paulo, depois de ter ficado cego, ele foi levado à casa de uma pessoa, e que ele ficou ali um tempo. O próprio relato de Paulo dele, entendeu? Ele omite isso. Então, interessante. Dentro desse contexto, a coisa não aconteceu magicamente, ela não aconteceu da água para o vento. Houve um momento em que ele ficou lá, cego, enquanto ele não interiorizou, ele não refletiu, essa cegueira não passou. Só quando ele caiu a ficha foi que passou. Interessante. Então um ponto a favor para Paulo, mais um ponto. Né? Mas ainda assim eu poderia dizer, foi coincidência. Mas ele mesmo próprio... Não, claro. Ok. Muito obrigado pela colocação. Pessoal, então estou terminando aqui. Argumento contra a existência de Deus, esse tem vários, mas esse certamente é como
esse filósofo que eu mencionei, Alvin Plantinga, disse em um dos seus livros, o problema do mal é a ameaça maior que existe à racionalidade da crença ateísta. Né? Para a gente que aceita a teoria do karma, talvez a coisa não seja muito trivial, mas também, mesmo com a teoria do karma, não é de todo fácil. Né? É tanto que na literatura e entre a comunidade acadêmica ainda é um problema aberto. Basicamente, isso é a ideia de compatibilizar a existência de um ser onipotente, onisciente e onibenevolente com a existência do mal e do sofrimento no mundo. Tá bom? Então, se a gente imagine aí na sua cabeça um evento horrendo, né? Sei lá, uma instância específica de sofrimento que deixa qualquer pessoa boquiaberto, tá bom? Eu não vou mencionar, todo mundo assiste jornal, livros de história, ok? Então imagine esse evento específico. Então, Deus, sendo onibenevolente, ele impediria esse evento, caso ele soubesse que esse evento ia acontecer. Imagine um monstro, uma pessoa desequilibrada, que está em vias de fazer mal a uma pessoa inocente. Tá certo? E imagine aí um mal horrendo. Então, se Deus é onibenevolente, ele impediria esse mal se ele soubesse e se ele pudesse. Mas se ele é onisciente, ele saberia. E se ele é onipotente, ele teria o poder de impedir. No entanto, o evento aconteceu. Isso significa que não existe um ser com essas três propriedades. Com as três, onibenevolência, onisciência e onipotência. Você pode, se você rejeitar uma delas, você salva, o problema desaparece. Então esse é o problema do mal, que é um argumento ateísta, tá certo? Que vem desde Epicuro. É um problema tão antigo quanto a própria filosofia. Epicuro colocou o problema no contexto politeísta, os deuses, mas o problema aparece no contexto monoteísta também. Então é uma área também muito ativa dentro da filosofia acadêmica e é a arma mais poderosa que os ateístas têm. E talvez a gente tenha algo a contribuir na tradição indiana, por conta da teoria do karma, mas isso ainda não foi explorado devidamente, infelizmente. É algo... Eu acho que até entre os devotos, rapidamente falando, a nível individual, às vezes é até difícil também apenas... Do ponto de vista existencial. Exato. Sim, com certeza. Não, isso é karma. Com certeza, com desse certeza. povo, dessa pessoa e morreu. Ok. É porque existe a distinção entre o que a gente chama de problema teórico do mal, teórico. Filosofia é algo teórico, certo? Ou seja, você colocar as proposições, a Deus é onipotente, Deus é onisciente, o mal existe, e tentar compatibilizar isso. Isso é um trabalho teórico. Outra coisa é o impacto que a experiência, seja sua ou de uma pessoa próxima, alguma coisa, causa na sua crença. Então esse é o chamado problema existencial do mal, que também é trabalhado na filosofia, mas talvez não com tanta ênfase. Deixa eu só concluir isso daqui, tá bom? Assim, eu termino tudo, aí a gente abre para pergunta e se sobrar tempo eu vou para o argumento ontológico. Ok, eu já falei sobre isso, né? Já falei um bocado sobre isso. Pronto. Aí amanhã a gente fala sobre ciência. Pois não? Obrigado pela palestra. Minha pergunta é a seguinte. Na introdução do Seixo Upanishad, o que eu entendo é que Prabhupada diz o seguinte, né? Se a razão humana não conseguir tangir o que é Deus, Certo. Como fica essa questão, Prabhu? A gente faz filosofia, no entanto, ela não basta. Não, sim, perfeito. Não, sem problema, né? Na verdade, muitos filósofos reconhecem isso. Eu mencionei ontem Wittgenstein, que é um filósofo austríaco muito conhecido, muito importante, ele já morreu, onde ele era um teísta, um cristão praticante. E ele fala sobre esse conceito de místico, o que é místico, né? Só que ele diz que o místico é o que está para além da linguagem. Então ele não nega a existência de proposições ou de fatos que não podem ser conhecidos através da razão. Ele aceita isso. Só que ele diz que essas proposições, ou esse conhecimento, se você quiser chamar assim, ele não está dentro do âmbito que pode ser discutido, analisado verbalmente, porque isso está fora da linguagem. Mas você pode conhecer de outras maneiras, né? Então, talvez, dando a minha perspectiva pessoal, então existem crenças
que você não pode justificar. E a gente vai falar disso amanhã quando eu falar sobre ciência. Mesmo ciência, eu mencionei filosofia. Né? Você tem, esse é um ponto muito importante, eu decidi trazê-lo aqui, essa questão da necessidade de você ter crenças injustificadas, né? Ou verdades autoevidentes. Toda atividade intelectual vai ter isso. Toda atividade intelectual. A ciência vai ter isso, a filosofia vai ter isso, e a religião vai ter isso também. Então várias visões, vários princípios você vai aceitar, eu vou usar essa palavra, não é muito boa, como um ato de fé. E é você quem decide que proposições são essas. Não é uma escolha sua, você está fazendo uso do seu livre-arbítrio. Se você quiser acreditar que a lua é feita de queijo, problema seu. Vá adiante, ou então criar uma nova religião, etc. Então isso é uma decisão pessoal, que então mesmo se aplica em relação à religião, seja em qualquer tradição. Agora, a importância da filosofia, a meu ver, é servir como ferramenta para você ver até que ponto a racionalidade pode ajudar, atrapalhar essa sua crença, se tem elementos que você pode descobrir com o auxílio da razão, ou então outros, não, isso daqui não tem para onde correr. A razão não vai me ajudar a compreender isso, se eu quiser compreender, eu vou ter que compreender através da sese, da prática religiosa isso. Na verdade, na história da filosofia, eu veria poucos filósofos que bateram o pé e defenderam que a verdade, assim, tudo na realidade pode ser compreendido através da razão. Principalmente a partir da modernidade. Tanto que eu falei ontem que das reviravoltas que se deu na prática filosófica a partir de Descartes, a partir da modernidade, foi a ênfase que o conhecimento tem limites. Você não pode conhecer tudo racionalmente. Ou seja, existem outros âmbitos que são passíveis de serem conhecidos através de outros métodos, como, por exemplo, através da prática religiosa. Certo? Muito obrigada. Obrigado a você. Não, que isso. Obrigado.